principais comentários, agregando aqui. O que não vai faltar também é material, matéria-prima, realmente, a partir do nosso próximo convidado, que a gente vai estar atualizando, que é diferenciado, já amigo do Morning Show. Ele está, claro, lançando aqui uma nova obra em torno da já conhecida Prisão das Estrelas, né, como ficou conhecida a penitenciária de Tremembé, que tem entre os seus detentos atuais ou outros que já cumpriram pena por lá, figuras icônicas, né, notáveis, como Suzane von Richthofen, evidentemente, o ex-craque da seleção do Santos, Robinho, Alexandre Nardoni, Ana Carolina Jatobá e Lindenberg Alves, que fique claro, né? E grande elenco. O jornalista Ulisses Campbell, no seu novo livro Tremembé, o Presídio dos Famosos, está aqui com a gente. Primeiro, bom te ver, querido. Como é que você está? Bom dia, Marinho. Obrigado pelo convite. Estou bem. Vamos que vamos. Olha só, cara, revelando a rotina dessas pessoas notáveis, né, que acabaram roubando as manchetes policiais e dividem, né, ou dividiram várias celas, né, e dividiu o cárcere com anônimos condenados por crimes tão ou mais brutais por lá. Então a gente vai entender um pouco de como foi essa apuração dos bastidores de tantos e tantos nomes aí que de algum momento conquistaram a atenção, enfim, de nós brasileiros, seja chocando ou seja por, enfim, na atuação prévia deles, na carreira deles, e acabaram aí enveredando pelo crime, degringolando e fazendo parte aí do Presídio dos Famosos. Agora sim, com a totalidade da nossa audiência, recebendo de volta aqui todos vocês, nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio, entrevista exclusiva agora com Ulisses Campbell, lançando o seu livro, né, Tremembé, o Presídio dos Famosos, claro, o nome da penitenciária dos famosos, que reúne ali um grande elenco, né, David de Tarso, já passando a bola para você para introduzir para a galera da rádio também o Ulisses e a gente já começar esse papo mais do que necessário. E está aqui o livro também, põe na tela aqui para mim, aparecendo aqui, se puder dar o close, mas David, a palavra é sua. Não, o Ulisses tem essa obra, né, o livro que realmente traz esse contexto da penitenciária de Tremembé, que gera muita curiosidade, mas tem também a série que está para ser lançada, então acho que ele pode falar de tudo isso, até daquela golpista que ficou 30 anos presa, né, Ulisses? A maior estelionatária do Brasil. Exatamente. Frequentou muito por lá para fazer o estudo de caso? Para fazer este livro Tremembé, eu voltei lá 4 vezes na penitenciária, entrei nas unidades masculina e feminina. É bom sempre lembrar que Tremembé é um complexo de 4 penitenciárias, aliás, de 5 penitenciárias, e os famosos eles ficam na P2 masculina e na P1 feminina. O governo do estado ele tem um decreto que ele determina que os presos de mídia, que são considerados tecnicamente vulneráveis, eles têm que ficar juntos na mesma penitenciária, porque, segundo a visão do governo, se colocassem esses presos famosos de mídia em outras penitenciárias, eles não teriam a segurança garantida. Muito em função deles serem pessoas conhecidas e também em função da brutalidade do crime que eles cometeram. Por exemplo, o casal Nardoni matou uma criança de 6 anos e não seria muito bem-vindo numa penitenciária onde estivessem presos de facção, por exemplo. Uhum. Não, fundamental ter essa informação, né? Que matou os pais, né? Então, assim, casos absurdos, né? A Suzane, ela é o maior exemplo disso, porque quando ela estava presa na penitenciária feminina da capital, aqui em São Paulo, as mulheres do PCC fizeram uma rebelião dentro da penitenciária e uma das pautas dessa rebelião era assassinar a Suzane. A Suzane, ela só não foi morta na penitenciária feminina da capital porque um médico e uma policial penal a esconderam dentro de um armário blindado. Então isso fez com que ela não fosse executada dentro da prisão e por conta disso ela foi transferida para a penitenciária de Rio Claro, depois para a penitenciária de Ribeirão Preto e acabou indo parar em Tremembé justamente para ter a vida preservada. Mano Ferreira com a pergunta aqui. Ulisses, você conversou com a Dominique, né? Que passou 32 anos presa como a maior estelionatária da história do Brasil. Alguém que aplicou tantos golpes, na sua visão, ao voltar agora para a sociedade, ela tem chance de não reincidir?
A Dominique Scarfe, ela tem um capítulo especial no livro, se eu não me engano, é o capítulo 3, que é o capítulo totalmente dedicado a ela. Ela já me chamou a atenção, ela estava em Tremembé também, na penitenciária dos famosos. Ela foi muito famosa nos anos 90, nos anos 80, só que aí, como era uma época em que a internet não estava muito difundida, a gente não tem muitos registros virtuais, mas ela cometeu uma infinidade de golpes, ela mesma conta com detalhes todos os golpes, desde golpe do amor, ela praticava... Naquela época já tinha? Já tinha. Ela levava homens casados para o motel e chegava lá, depois de transar com eles, ela fazia fotos, eles adormeciam, faziam fotos dele nu nos hotéis e fazia chantagem com eles, ameaçando enviar as fotos para as esposas. Precursora do golpe do Tinder, né? Exatamente, cara. Olha como a coisa vai atualizando, né? É absurdo. E o que eu fico espantado é isso. Imagina agora, com todos os meios digitais, será que ela vai se atualizar no mundo do crime? Bom, ela me falou, eu perguntei, fiz essa pergunta para ela me falou que não faria, que ela tem essa tentação quando ela anda, por exemplo, num shopping, vê um carro com a chave na ignição, ou quando ela vê uma pessoa andando na rua com um celular muito caro, um relógio muito caro. Ela diz que tem uma tentação, né, por conta a profissão dela era aplicar golpes. Só que ela diz que ela não faria isso, até porque ela saiu da cadeia com 65 anos, passou 32 anos, ou seja, ela teve mais tempo de vida presa do que solta, então ela garantiu que não cometeria mais esse crime porque ela tem outras demandas na vida, né? Ela quer viver perto da família, agora ela tem neto, e ela foi evoluindo. O golpe dela começou com o cheque sem fundo, ela se hospedava em hotéis, dava um jeito de sair sem pagar. Na época que tinha aqueles carros antigos, Alfa Romeo, Monza de luxo, ela roubava esses carros e depois ela passou a integrar uma quadrilha de roubo de carro que mandava esses carros para o Paraguai, devolvia esses carros para o Brasil com a placa adulterada. Depois ela começou a fazer assalto à mão armada, integrou quadrilhas que assaltavam bancos na década de 90, quando esse tipo de assalto era muito comum, muito violento. E aí ela pegou 57 anos. O mais interessante que tem no caso dela é que ela nunca matou ninguém. Ela conseguiu 57 anos só aplicando golpes e praticando assaltos. Meus amigos, é uma personagem que dá o tom da companhia ali que, dentro de Tremembé. Eu vou agora com a doutora Luciana Nepomuceno para a próxima pergunta. Fica à vontade. Obrigada, Marinho. Ulisses, tudo bem? Eu queria te fazer uma pergunta, dada a sua experiência lá no presídio. Ainda que seja com pessoas famosas, com esses detentos famosos, na sua opinião, você acredita que o sistema carcerário brasileiro, na forma que ele é estruturado, ele propicia exatamente essa ressocialização que se espera que seja dada a todos os presos e também evita a prática de reincidência? Porque só essa mulher que está contando aí, ela falou, eu não me sinto bem, não tenho mais vontade de incorrer na prática do crime. Ela falou que só não tem hoje essa vontade. Não quer dizer que amanhã ela não acorde e fala assim, não vê a oportunidade, como diz o ditado, a ocasião faz o ladrão, ele já nasce feito, na verdade, ele só aproveita a oportunidade. Mas você acredita mesmo, pela sua experiência interna, que é possível a ressocialização, que é possível evitar? Essa é a grande pergunta, né? Você que talvez seja um dos maiores antropólogos dos crimes, você já olhou o mal, você já se defrontou com o mal algumas vezes. E aí, honestamente? Olha, eu acho que, obrigado por esse elogio, mas assim, eu sou jornalista, então eu não sou especialista no tema. Mas você é humano também e vai anotando o que padrões. Eu diria, sabe o que eu daria como resposta? Que eu acho que a ressocialização, o Estado, ele proporciona elementos para o preso se ressocializar. Você vê, por exemplo, Tremembé, você trabalha lá dentro, você sai de lá, você entra sem uma profissão. Por exemplo, a Dominique entrou na penitenciária de Tremembé, profissão golpista. Ela trabalhou na oficina de costura, ela se tornou uma excelente costureira, tanto que os planos dela é montar
uma grife de roupas feitas de tricô. E ela aprendeu isso lá. Suzane von Richthofen, ela customiza aquelas sandálias havaianas, ganha muito dinheiro fazendo isso, mas o ofício ela aprendeu em Tremembé. Lá tem cursos profissionalizantes. Então, o Estado, ele dá todas as ferramentas para o preso se ressocializar. As saidinhas, que são muito polêmicas, ela é um ponto importante para a ressocialização, porque é uma forma do Estado saber, a forma de conta-gotas, como que esses criminosos se comportam durante 7 dias fora da cadeia. Então, todos os instrumentos o governo dá, a Secretaria de Administração Penitenciária dá, esses direitos são concedidos com base na Lei de Execução Penal. Agora vai de cada um. Você vê, por exemplo, que quando tem aquela saidinha que saem 30 mil presos das penitenciárias no estado de São Paulo, nem todos voltam. Há uma estimativa de que 10% acaba não voltando porque foram presos cometendo crime. Ulisses, estava lendo a contracapa aqui do baita livro Tremembé, o Presídio dos Famosos, e aqui você menciona, né, que você, no livro, traz à tona as relações de poder, rotinas de sobrevivência e regras não ditas que governam cada passo dos detentos por lá. A gente ouviu o papo também da tal camarotização da cadeia, né? Ou seja, de alguma forma os criminosos comuns quase servindo como serviçais ou funcionários a partir de laços de confiança que se criam com os detentos notáveis e mais famosos. Isso existe? Funciona mais ou menos assim? Fala um pouco dessa dinâmica de poder ali dentro. Marinho, isso existe lá dentro igual como existe aqui fora, né? Como são as relações de poder aqui fora? As pessoas que têm mais dinheiro são servidas por aquelas menos desfavorecidas. Então, essa relação, que ela é muito comum na pirâmide social do Brasil, ela se reproduz dentro de Tremembé. Por exemplo, o Thiago Brenan, o empresário Thiago Brenan, condenado por estupros, por uma série de estupros, o ex-jogador Robinho, que também tem uma condenação por estupro, estão dentro de Tremembé, no mesmo pavilhão. Como eles têm muito dinheiro, eles não fazem aquelas obrigações do dia a dia, como limpar a cela, lavar a própria roupa. Eles delegam essas funções sob remuneração para presos que estão ali disponíveis a executar esse tipo de trabalho. Ou seja, eles pagam para outro detento fazer o serviço deles. Exatamente, não é só eles não, tem muitos outros presos lá, tá aquele Barão do Café, tem muitos presos, porque Tremembé também é um lugar, a secretaria considera preso vulnerável aquele preso que tem um poder aquisitivo muito alto, então para ele não ser importunado em penitenciário onde tem facção, porque ali as relações seriam bem diferentes, acabam mandando para Tremembé e essa relação de poder fica mais evidente. Agora, e a relação entre esses poderosos? Como é que você descreveria? Eles têm uma admiração entre si, fazem um intercâmbio da experiência criminosa? Como que é a natureza? Eu tenho uma rivalidade entre eles para saber quem é o mais admirado dentro do presídio. Como que você descreveria a relação entre esses presos famosos dentro da cadeia? Só aproveitando esse gancho também que o Mano fez, né? O Ulisses trouxe uma apuração que eu achei muito, assim, impactante em relação ao Walter Delgatti, o hacker, né? Arara hacker. Exatamente. Super arara Teria hacker. ficado amigo do Robinho, né? Exatamente. E aí eles estariam formando uma bet, discutindo um business de negócio ali dentro. Foi uma proposta que o hacker fez pro Robinho. Mas sobre essa... relação entre... Então, era como eu estava falando, ela se repete lá dentro o que acontece aqui fora. Como é aqui fora? Os ricos se relacionam com os ricos, né? Eles fazem confraria, eles vão para os mesmos restaurantes. As pessoas menos favorecidas também vão lá para o pagode, fazem lá aquelas atividades no bairro. Lá na penitenciária acontece a mesma coisa. Por exemplo, o livro, ele traz uma história de que, na época em que estavam presos no mesmo pavilhão, o ex-senador Luiz Estevão, o ex-médico Roger Abdelmaci e o ex-jornalista Pimenta Neves, o assassino da Sandra Gomide, eles ficaram no mesmo pavilhão e formaram um grupo que foi apelidado de Viúvas da Elite, porque eles estavam sempre sozinhos, eles estavam... Então, é comum, e agora, por exemplo, o Barão do Café, o Robinho, o Thiago Brenan, essas pessoas, elas vão formando grupos muito em relação do poder aquisitivo que elas têm. Sobre a bet do Robinho, foi isso. O hacker, isso quem me contou foi uma professora lá de Tremembé, e essa informação foi confirmada pelo advogado do hacker de Araraquara, que ele disse que ele propôs ao Robinho que quando eles saíssem de lá,
eles montariam uma bet. E segundo eles, essa plataforma de jogo digital se chamaria Tremembet. Não, é inacreditável o negócio. O roteirista do Brasil não brinca isso. Você saiu dessa informação ou é que é exclusiva aqui do Morning Show? Saiu no meu blog. Quem quiser saber dessas fofocas está no blog True Crime do jornal O Globo, onde eu publico lá semanalmente essas histórias assim que eu vou vendo no dia a dia lá na penitenciária. É inegável, nota 11 para a criatividade do nome, inegável. Mas vamos lembrar de quem a gente está se referindo aqui, né? Inclusive, Ulisses, você perambulando por lá e tal, nos contatos que você teve com os criminosos, qual foi a reação mais inesperada de algum criminoso ou detento de Tremembé que você teve ao dizer que estava escrevendo esse livro? Tem uma coisa interessante, Marinho, que como esse já é o 5º livro que eu estou escrevendo, desde o primeiro livro já é sobre os presos de Tremembé. O pessoal já olha para você, já reconhece. Fala, meu irmão, fala, Ulisses, chega aí, fica à vontade. Exatamente, já. Conta aí algum caso específico, alguma dinâmica com algum detento específico. Eles me respeitam muito, assim. Então, eles já leram meus livros, eles respeitam meu trabalho. Depois que eu falei em algum lugar, não sei em qual podcast eu falei, que o objetivo desses livros é resgatar, porque as pessoas às vezes torcem o nariz. Nossa, mas livro de crime, livro de quem matou o pai, de quem matou o filho. Eu defendo que esses livros, eles são um resgate dos crimes emblemáticos que ocorreram no Brasil ao longo do tempo. Eu acho que a história de um Brasil também pode ser contada a partir dos grandes crimes que a sociedade comete contra si. Eu falo exatamente dos crimes intrafamiliares. E aí eles passaram a entrar em contato comigo para também tentar deixar registrado no livro os crimes que eles cometeram. Então, os criminosos que já estão soltos me mandam muita mensagem, pedindo para eu dar uma olhada no processo. Às vezes, quando eu estou dentro da penitenciária, eu sou abordado por presos que começam a contar as histórias lá de dentro. Olha, a comida aqui está muito ruim. Olha, agora tem o trator que a gente trabalha lá na agricultura, tá com problema, a gente está sem trabalhar, ou seja, eles vão reclamando e às vezes vão elogiando também. Agora aquela pergunta que com certeza você já respondeu antes, mas focado apenas ali nos detentos de Tremembé, qual dos psicopatas que você estudou, examinou, enfim, até interagiu, que mais, que mais te chocou, que mais te surpreendeu? Marinho, tem uma coisa incrível nesse livro, que apesar dele se chamar Tremembé, o Presídio dos Famosos, o livro ele é recheado de história de presos anônimos. Então, ele tem muito mais páginas contando história de presos anônimos do que desses famosos que todo mundo já conhece. Os crimes das pessoas anônimas que eu digo são aquelas pessoas que ninguém nunca ouviu falar. Eles me chocam muito mais. Por exemplo, num dos capítulos do livro, eu falo sobre a história de uma mãe que submeteu a filha de 13 anos a um jejum até que ela morresse, né? Que fazia parte do ritual religioso. Essa menina foi submetida a um jejum, segundo ela, a menina tinha sido vítima de violência sexual e a mãe acreditou dentro do ritual da igreja dela que para ela se purificar ela teria que morrer para nascer de novo e submeteu a filha num jejum. Então essas histórias anônimas que nunca vocês viram nos jornais, elas me chocam muito mais do que essas dos famosos. E essa mãe, ela se sentia culpada ou ela achava que tinha feito o certo? Ela se sentia, em alguns momentos ela se sentia culpada porque a ideia do jejum foi do companheiro dela que não era pai da menina. Então quando o pai saía para trabalhar, às vezes a mãe ia lá e alimentava a filha. Mas aí a própria filha se convenceu de que tinha que passar por esse ritual, tanto que a mãe dá um diário para ela, a menina começa a escrever no diário como foram os últimos meses de vida dela. Ela demorou 3 meses para morrer porque a mãe interrompia o jejum. E no final ela está presa em Tremembé, ela entrou numa cela que tem lá, que é uma cela que eles chamam Cela dos Espíritos, que também tem no livro Tremembé, que tem uma médium lá que começa a fazer cartas psicografadas das vítimas das criminosas. Segundo ela recebeu uma carta da filha, na qual a filha perdoava a mãe. Mas eu te confesso que eu não acredito muito nisso, não. Esse foi o Ulisses Campbell, já amigo aqui do nosso Morning Show. O livro é Tremembé, o Presídio dos Famosos. Como a gente pode ver aqui na contracapa também, um convite irresistível para atravessar os portões de Tremembé e ter contato aí com a natureza mais sombria dos seres humanos que ali estão presos. E essa dinâmica
peculiar, para dizer o mínimo, do Presídio dos Famosos, objeto de tanta especulação, de tanto fascínio para muita gente, mas como a gente bem entendeu agora, ainda mais com esse caso de tantos anônimos que lá frequentam, enfim, realmente é um inferno na Terra para muitos, né? Ulisses, querido, obrigado pela presença. Muito obrigado. Eu queria dizer que o livro ele está à venda em todas as livrarias, em todos tá na Amazon. E dia 31 de outubro tem a estreia da série Tremembé no Prime Video, que é baseado nos meus 2 primeiros livros, Suzane, Assassina e Manipuladora, e Elise Matsunaga, Mulher que Esquartejou o Marido. Muito obrigado. Autoridade máxima no assunto. Pensa no cara bom, já amigo aqui do nosso Morning Show. Ulisses, estamos juntos, obrigado sempre. Tá aí, baita dica. E a própria série, o livro já é um sucesso estrondoso. A gente fez questão aqui de jogar todos os holofotes que ele merece também. E esse mergulho na cabeça de tantos dos psicopatas aí que marcaram o nosso Brasil. Só o Ulisses cabe para entregar com tamanha maestria e precisão. Obrigado, querida. A gente segue